Olá, queridos de Deus, que bom estarmos juntos para mais uma vez, depois de cantarmos, louvarmos o nosso Deus. Certamente você deve estar acompanhando o culto via internet e desejamos muito no Senhor que esse tempo passe, realmente todos, sem impedimentos, todos nós possamos estar juntos no templo, nas casas, nos reunindo como igreja, celebrando a vida que o Senhor tem nos dado. Mas enquanto isso não chega, temos que ter essas restrições necessárias, temos aqueles que estão no grupo de risco, que mesmo com algumas liberações não podem, não devem, né, por prudência, participar de reuniões no templo, mas vamos caminhando, porque Deus está no controle e que o Espírito Santo conforte, anime, encoraje a todos nós, apesar das situações tão chatas, são adversas, né? Porque não estamos com plena liberdade. Mas vamos compartilhar a palavra de Deus hoje no livro dos Salmos, capítulo 126. Hoje a consideração que queremos fazer é o que fazer quando coisas boas nos surpreendem. Pensamos dias atrás o que deveríamos fazer quando coisas ruins nos surpreendem e, na dependência de Deus, conseguimos superá-las todas e sairmos pessoas ainda melhores do que antes dos acontecimentos ruins. Mas agora é esta reflexão, o que fazer quando coisas boas nos surpreendem. Leiamos o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, restaura-nos, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão, ou seja, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes de colheita. Louvado seja Deus, porque podemos ter esse Deus na nossa vida, que nos dá a alegria da restauração, da salvação, da libertação. Queridos, esse texto é muito importante pensarmos como um salmo, que temos sempre dito que os salmos, na verdade, são poesias, mas são poesias de experiências reais, não são ficções. Pessoas reais, com experiências reais, produziram essas poesias pós lutas e choros, sofrimentos, mas em tudo superando com ajuda em Deus, com confiança em Deus. Os salmos, sabemos, fazem parte da literatura poética do Antigo Testamento e nunca é demais lembrar isso, que são expressões poéticas de experiências com Deus. Esse salmo provavelmente se refere à volta do exílio da Babilônia, que ocorreu mais ou menos no ano 600, 605, antes de Cristo. Esse período foi um marco na história do povo de Deus, do povo de Israel, sendo narrado isso no livro de Esdras, e quando tudo parecia perdido, após a destruição da cidade e do templo, Deus providencia meios para que o seu povo volte e tudo seja desconstruído. O que se via como uma desolação, só escombros, agora pode ser restaurado, pode ser erguido para a glória de Deus. Como toda mensagem bíblica, inspirada pelo Espírito Santo, o Salmo traz todos conteúdos, todos os valores, todos os princípios pertinentes à palavra de Deus como um todo, e assim o Salmo também ele é vivo, ele é eficaz, ele produz impacto em nossas vidas, transformações,
porque é Deus agindo, é o Espírito Santo usando a palavra como ferramenta para nos advertir, admoestar naquilo que necessitamos, como também nos encorajar, nos renovando na fé, no ânimo, na esperança, para que superemos as lutas sempre confiados em Deus. Esse salmo, em particular, é um convite a olhar para o passado com gratidão, deixando-nos renovar no ânimo, na força para uma vida mediante a fé no Deus único e verdadeiro, independente das circunstâncias que estamos a passar. E especialmente se estamos passando situações de dor, de sofrimento, que nos angustiam. Quando olhamos para trás, nos lembrando que Deus agiu, devemos ter em mente que o Deus de ontem é o Deus de hoje, que também está a agir e nos dará não só o hoje, mas amanhã e a vida em plenitude, sendo amparada por Ele, porque é assim que é Deus com seus filhos. Mas à luz do texto, devemos pensar o que fazer quando as coisas boas nos surpreendem. E a primeira lição que tiramos desse texto é que quando as coisas boas nos surpreendem, devemos simplesmente acreditar que nada é impossível a Deus. Observe o que diz o verso 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Imagine depois de desolação, de destruição, de serem retirados da terra, na sua origem, o seu quinhão, né, de território ali, como também como eu, você, qualquer um de nós, quando somos tirados em alguma coisa, perdemos, sofremos danos, prejuízos, seja de ordem financeira, seja emocional, seja na saúde física, nós, quando especialmente o sofrimento se posterga muito, dá a sensação de que é isso mesmo, não vamos ter solução, não vamos ter salvação, o negócio é se acostumar com essa situação triste, calamitosa, e aí Deus não permite que isto aconteça e nós olhamos com os olhares humanos, vendo que é impossível e fica como que um sonho. Era assim que estavam os judeus, os israelitas ali no cativeiro, e especialmente também sabendo ou vendo a cidade de Jerusalém totalmente destruída. Não tinham mais esperança a não ser um sonho. Mas é interessante que esse sonho, na verdade, não é um sonho à toa, é um sonho produzido por uma fé, mesmo que diminuta, mas ainda da relação com Deus. Nabucodonosor destruiu Jerusalém, inclusive, como falei, o templo que Salomão havia construído, e levou os israelitas para Babilônia, principalmente aqueles que ele tinha em mente até usar em benefício próprio, deixando apenas os pobres para trás. Então, os escombros de Jerusalém era algo que significava também uma sentença como que de vergonha, de morte, de totalmente desespero para aquele povo. E Deus usa Esdras e Neemias, que lamentaram tamanha desgraça, e assim Deus toca neles para a releitura da palavra de Deus, e Neemias para a reconstrução de Jerusalém, dos seus muros, e eles lamentaram, sofreram com isso, mas usados por Deus, foram chamados para a reconstrução, e Deus tocou também no coração dos reis, e foi sensibilizando a estes que favoreceram para que eles fossem ajudar o povo. E é nesse sentido que o povo, agora, depois de liberto, no sentido de poder voltar para a terra, esse povo se alegra, diz, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. É importante que, independente das lutas, das dificuldades, o texto nos ensina que devemos continuar sonhando no sentido de crendo que quando temos fé em Deus, a esperança, ela é aquilo que deve nos encorajar, sabedores que somos,
que Deus cumprirá a sua promessa em nos salvar, em nos restaurar, em nos dar dias melhores. E foi assim que aconteceu com Esdras, Neemias e com o povo naquele tempo. Porque não há nada que Deus não possa fazer. Não há situação que Deus não possa mudar, e especialmente quando há mudança daquilo que Deus tem que fazer e vai fazer na nossa vida, tem a ver com o seu plano redentor em salvar para si um povo que o glorifique, que o exalte. Então, fazer o impossível ser possível é o que Deus faz para que os planos dele sejam confirmados e não sejam frustrados. Portanto, devemos continuar sonhando como povo de Deus, como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, como discípulos de Jesus Cristo que somos, sabendo que estamos nas mãos do Senhor para fazermos a sua vontade, cumprirmos os seus propósitos, e vamos passar por lutas, por dificuldades, por aflições, mas nenhuma dessas coisas é maior do que o Deus que está em nós, pronto a agir e agindo. Agindo Deus, quem impedirá? Portanto, continue sonhando, se a realidade, no sentido, ainda não se transformou na sua vida, mas que o sonho seja um sonho de fé, de esperança, um sonho firmado no propósito de Deus para a sua vida. E a palavra continua a nos ensinar, quando coisas boas nos surpreendem, devemos celebrar com intensidade e alegria. Quando coisas boas nos surpreendem, como no caso a libertação do povo do cativeiro, devemos reconhecer que foi um sonho que se realizou pela vontade de Deus, e outros sonhos haverão de se realizar. Como também devemos ter em mente que é hora de parar de chorar, é hora de parar de lamentar quando coisas boas nos surpreendem, tendo em mente que Deus está nos dando agora algo para enxugar as nossas lágrimas e nos enchermos de alegria numa grande celebração, reconhecendo o cuidado, a bondade de Deus sobre nós. O texto no versos 2 e 3 vai nos dizer: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Depois de muitos anos, queridos, aquele povo longe da presença de Deus, sem observar a palavra de Deus e sem adorar ao Senhor, o povo liderado por Neemias e Esdras chora os seus pecados. É um povo que lamenta as suas próprias misérias, mas lamenta principalmente porque quando Neemias e Esdras começou a ler a palavra de Deus para todo o povo à medida que ouvia da palavra de Deus, também tinha o seu sentimento de, puxa, olha, nos perdemos quando deixamos de meditar na palavra de Deus, quando deixamos de obedecer à palavra do Senhor, porque sempre que obedecemos à palavra do Senhor, essa obediência resultou em bênção, em cuidado, em proteção, em sustento, em vitórias. Mas também quando nos afastamos desta palavra do Senhor, quão triste foi a nossa vida. Ela começou a cair uma queda atrás da outra, até estarmos aqui no cativeiro. E muitas vezes precisamos ter essa autoavaliação, de lembrarmos onde caímos e nos erguermos a partir de segurarmos a mão do nosso Deus, que é a mão da vitória e do poder, que faz com que agora não lamentemos mais. É hora de arrependimento, é hora de confissão, mas acima de tudo é hora de crer que o perdão de Deus vem sobre nós para nos devolver a alegria. A alegria não mais em coisas passageiras, coisas fúteis, coisas banais, mas a alegria da salvação que nos alcançou, da libertação que nos alcançou, da comunhão, da renovação em amizade com Deus, em obediência à palavra de Deus, em adorar a Deus em espírito e em verdade. Era esse sentimento que devia envolver o povo. Observe o que diz Neemias capítulo 8, 9 a 12. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo:
Este dia é dia de consagração ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que eles fizeram saber. Queridos, há momentos de chorar, há momentos que parece que a solução não vem, ou quando fizemos algo que, está feito, agora eu choro, lamento, mas esse choro e lamento deve nos levar à presença de Deus, buscando dele a ajuda e a solução que agora não depende mais de nós, mas dele. E é nesse sentido que o povo já havia chorado, já havia se lamentado, mas Esdras, Neemias, chama a todos para que, ora, vocês já choraram, já se lamentaram, agora com corações arrependidos e tendo a mão de Deus restaurando a nossa vida, agora é hora de celebrar, é hora de nos alegrarmos pelo que o Senhor tem nos feito. E a alegria, ela é resultado da presença de Deus em nós, do presente de Deus a nós, mas acima de tudo, de crermos que aquilo que Deus fez é bênção por tudo ainda que Ele vai fazer na nossa vida. Então o povo foi convidado a agradecer a Deus, a celebrar a tão grande misericórdia de Deus, que é sempre pronto a nos favorecer com sua graça, para que tenhamos alegria nele, alegria por uma vida nova, alegria pela libertação e a salvação que nos alcançou. Queridos, a nossa condição não é muito diferente daqueles irmãos lá de tantos anos atrás, o povo judeu, o povo de Israel no cativeiro, que consegue voltar para restaurar a cidade, restaurar Jerusalém, poder louvar ao Senhor. Temos razões para chorar por causa do pecado, por causa de tudo que se perde, por causa de uma vergonha, de tantas dificuldades e aflições, sofrimentos, coisas que nos trazem dor, destruição e morte, como até mesmo a pandemia que estamos a viver. Quantas famílias desoladas, totalmente tocadas pela enfermidade ou até pelo outro efeito da pandemia, que é na questão financeira, de empregos perdidos. Mas em Deus encontramos muito mais razões para celebrar, e que as lágrimas deveriam, na verdade, ser lágrimas que se transformam em louvor, porque tem hora que temos que dizer: chega de chorar, eu tenho que olhar para o que Deus tem feito e agradecer e louvar ao Senhor. O salmista, no Salmo 40, ele vai dizer isso, nos versos 1 a 3, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. É interessante que o salmista diz que os gentios, ou seja, aquelas pessoas que não eram de Deus, olhavam para o povo de Deus dizendo: grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez Deus por estes. E é hora de reconhecermos que, de fato, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E isso é razão da nossa alegria, razão do nosso testemunho. Por isso, quando vivemos coisas boas que Deus nos propicia, não devemos deixar que as coisas ruins, que as lutas, que as dificuldades ocupem um lugar de honra e de destaque na nossa vida, mas sim tudo que Deus tem nos feito. Há um hino que diz no cantor cristão: conta as bênçãos, conta quantas são, e verás
as maravilhas de Deus, quantas coisas Deus nos deu para que louvemos e exaltemos, e certamente vamos enumerá-las muito mais do que coisas adversas, coisas ruins. E isso deve ser razão do nosso louvor, a razão do nosso testemunho. E é nesse sentido que o salmista também vai dizer: Deus me deu um novo cântico, um cântico na minha boca, tirando o pranto, o choro, me deu uma razão de alegria, de louvor, de exaltação a Ele. E muitos vão ver isso e temerão a Deus, ou seja, reverenciarão a Deus e confiarão também em Deus como nós temos confiado. O texto continua no verso 4, nos desafiando a pensar: quando coisas boas nos surpreendem, devemos acreditar que a obra de Deus continuará na nossa vida. Traze-nos ou restaura-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul, das águas do Neguebe. Queridos, as bênçãos que hoje Deus tem nos dado, na verdade, elas apontam para bênçãos muito maiores que Deus reserva para o seu povo. Eu não tenho dúvidas que todas as lutas, as adversidades que Deus tem nos permitido viver nesse momento de crise, de pandemia, alcançando toda a humanidade, essa vitória que temos recebido de Deus em estarmos superando, passando tudo isso com lutas, com dificuldades, sim, mas estamos vencendo sim, em nome de Jesus, estamos vencendo. Na verdade, são bênçãos sobre bênçãos que estão caracterizando o agir de Deus em nós, o seu povo, vitórias sobre vitórias. E, na verdade, Deus sabe o quão necessitados estamos dele, por isso ele está lado a lado conosco, nos ajudando a superar essa crise, mas é importante termos em mente que tudo isso Deus está nos fazendo com que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, com a fé mais forte, mais madura, mais consistente, mais robusta, para enfrentarmos coisas ainda maiores e sermos vitoriosos em nome de Jesus. O contentamento de hoje, a esperança de hoje é a confiança de que há muito mais ainda para Deus nos restaurar, para Deus agir em nós e através de nós, de modo que isso seja um testemunho e que muitos, como diz o salmista, venham temer a Deus e também confiar em Deus, observando o que Ele tem feito na vida do seu povo, na vida de cada crente em Jesus Cristo. Também com isso podemos pensar em tudo que Deus tem preparado para a glória eterna. É sempre bom lembrar que Deus não é o Deus apenas para esta vida, para este mundo. Nós temos o Deus de toda a eternidade. Por isso devemos continuar sonhando com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e dizermos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque as aflições do tempo presente e nem as vitórias do tempo presente podem se comparar às glórias do porvir, às glórias de uma vida eterna em total plenitude com o Senhor Jesus Cristo. Assim, pedir restauração é reconhecer que precisa continuar sendo trabalhado por Deus. E o que Deus fez em nós, e devemos nos alegrar, devemos celebrar com muita intensidade, compartilhar isso com todos à nossa volta. Na verdade, o que Deus fez até hoje e hoje aponta para o que Deus fará, renovando-nos na fé e na esperança. Conforme Filipenses 1,6 nos diz: tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, vamos sendo aperfeiçoados de fé em fé, de bênção em bênção, de vitória em vitória, pelo poder de Cristo, até o dia do Senhor. E louvado seja Ele por isso. Por isso devemos nos alegrar com toda a intensidade, devemos continuar sonhando e devemos em tudo, acreditar que a obra do Senhor continua dia após dia. A vitória de ontem devemos nos lembrar com muita alegria e sermos gratos ao Senhor e com ela nos enchermos de esperança, tendo a convicção que o Deus que agiu ontem é o Deus que age hoje, é o Deus que agirá amanhã e sucessivamente. Portanto, não há desespero
para aqueles que esperam no Senhor, porque o Senhor sempre faz aquilo que Ele promete, para a honra e glória do seu nome e para nos dar toda a sustentação que carecemos. Ele sabe o quanto carecemos. O texto continua a nos falar nos versos 5 e 6, nos ensinando quando coisas boas nos surpreendem, o que devemos, como devemos proceder. Diz o texto: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, ou seja, vão colher com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quando coisas boas nos surpreendem, devemos recebê-las com ânimo para semear mais sonhos, mais esperança, mais confiança de que Deus ainda fará muito mais do que fez. É isso que o salmista nos traz à mente. O salmista bem sabia que tinha muita coisa ainda a Deus trabalhar na vida do seu povo. E tinha muita caminhada à frente desse povo que deveria testemunhar das grandezas de Deus, de maneira que todas as outras nações de fato pudessem dizer como disseram, olhando para eles: grandes coisas fez o Senhor por estes. Também fazer como o salmista deixou bem claro: muitos temerão ao Senhor e confiarão, olhando o que Deus fez por mim, olhando o que Deus fez por você, pela sua família, pela nossa família, pela igreja, pelo povo de Deus. E nesse tempo, não tenho dúvidas, também que Deus quer operar da mesma forma para que tenhamos ânimo e continuemos a semear o bem, semear a paz, semear o amor, a humildade, semear o evangelho da salvação, que é poder para salvar, poder para transformar, o único poder que nos faz novas criaturas em Cristo Jesus, tendo dele a paz, a vida abundante e eterna, que ninguém pode nos tirar. Pensemos nisso. O povo foi para o exílio com vergonha, sofrimento e muitas lágrimas. Embora muitos tenham até se acomodado ao mundo babilônico, como hoje, infelizmente, muitos que se dizem crentes se acomodaram ao mundo, mas havia aqueles fiéis ao Senhor, aqueles que começaram a sonhar com a restauração de Jerusalém, a restauração da vida do povo, da vida em comunhão com Deus, da vida de culto ao Senhor, não se conformando ao mundo, não se conformando à Babilônia. E esses sonharam mesmo, tudo parecendo aos olhos dos homens impossível, mas Deus contemplou a fé dos que sonharam, contemplou a fé daqueles que tinham a esperança de que a vida prometida por Deus haveria um dia de ser possível pela fé, e somente o milagre. E o milagre ocorre porque Deus assim queria, daqueles tão poucos, restaurar a vida plena em Jerusalém para a honra e glória do seu nome. E assim o Senhor veio resgatar o seu povo, como fez no Egito, que tirou o povo do cativeiro egípcio, também vai tirar o povo daquela situação de miséria, daquela situação de um povo sem terra, sem espaço, sem local para adorar e exaltar o nome do Senhor. A semelhança do que Isaías profetizava, dizendo no capítulo 35, verso 10 e 51, 11, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Essa verdade se aplicou na vida daqueles que voltaram da Babilônia, mas também se aplica na vida da igreja de geração em geração, até nós hoje, na vida de cada crente em particular, quando pela fé confia e espera o agir de Deus, e Deus lhe dá a libertação, lhe dá a vitória, para que o gemido e a tristeza fujam e tenha assim um renovo de alegria e um
cântico novo nos lábios, de maneira que o Senhor é glorificado, independente das circunstâncias à volta. Queridos, muito bom podermos meditar na palavra de Deus nesse tempo tão difícil e crermos que o Deus de ontem é o Deus de hoje, o Deus de lá é o Deus de cá e é o Deus de sempre, agindo para proteger, para sustentar, para capacitar o seu povo a vencer todas as adversidades para a honra e glória dele. O povo de Deus é o povo que não tem preocupação com facilidades, porque sabe que neste mundo teremos aflições, mas é um povo que crê na possibilidade, porque Deus é o Deus do possível, do poder, do possível a Ele, mesmo quando parece impossível a mim e a você, porque somos frágeis, somos limitados e nos encontramos impotentes diante de grandes desafios, mas Deus quer que sonhemos pela fé, pela confiança nele, pela esperança, porque aquilo que nos parece impossível, como parecia ao povo de Deus, cativo na Babilônia, também muitas coisas que parecem impossíveis a nós, assim como foram coisas possíveis a ele, a reconstrução de Jerusalém, o retorno para louvar e agradecer a Deus, também o impossível a nós é possível a Deus. E creia, coloque isso diante de Deus agora, neste momento, dizendo: Pai, eu te louvo, porque grandes coisas tem feito o Senhor pela minha vida, pela minha família, por nós, pela igreja. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso estamos alegres e reconhecemos isso e queremos celebrar, Pai. E sabemos que essa celebração é apenas uma de tantas outras que o Senhor nos permitirá, nos favorecerá aqui nesta vida e em toda a eternidade. Por isso vamos continuar semeando o evangelho da salvação, a fé, o amor, a bondade, o testemunho de que Tu és Deus e não tem desamparado aqueles que te buscam, que te procuram, que clamam o Teu santo nome. E nós estamos a clamar. Só que agora, Senhor, nós queremos Te agradecer. Pai bendito, louvado sejas, porque somente Tu és Deus, Deus de bondade, de misericórdia, de graça, de livramento, de libertação, de restauração, de cura, de prosperidade, um Deus que age de maneira a cumprir os Teus propósitos na vida do Teu povo. E louvado sejas, porque o Teu povo pode Te glorificar e dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres, por isso vamos continuar a sonhar, por isso vamos continuar a testemunhar, por isso vamos continuar dizendo: Senhor, trabalha em nós, que a Tua obra aconteça na nossa vida, nos moldando conforme o Teu caráter, conforme a Tua vontade, nos fazendo instrumentos, Senhor, do Teu amor, do Teu poder, de Tua salvação para esta humanidade tão perdida, tão limitada aos possíveis humanos, sem experimentar o impossível que Tu podes realizar. E é assim, Pai, que nós Te oramos, em nome de Jesus, Te agradecendo, porque de fato, grande és e coisas grandes tens feito em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, e que muitos, olhando a nossa vida, alegre pelas grandes coisas nas mãos do Senhor, possam temer ao Senhor e também confiar no Senhor e assim experimentar a grande salvação que temos pela fé em Jesus Cristo. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.